Semana 5, dia 3. Suprimento matinal. Et 9h15 da manhã. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Et 10h45 da manhã. E os crentes que eram da circuncisão, tantos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados, porque também sobre os gentios fora derramado o dom do Espírito Santo. A pessoa que Deus salvou e escolheu para ser um apóstolo não era uma pessoa piedosa que obedecia a Deus, mas uma pessoa que se opunha a Deus, perseguia a igreja e infligia dano aos cristãos. Parêntese que abre parêntese que fecha. Saulo era alguém que tinha perseguido e causado dano àqueles que criam no nome do Senhor. Et 9h13 da manhã menos 14, ele consentiu na morte de Estevão e perseguiu a igreja. Ananias não conseguia entender por que razão o evangelho devia ser pregado a Saulo. Parêntese que abre parêntese que fecha. Os nossos conceitos humanos limitados e errados têm de ser quebrados e despedaçados mediante a propagação da igreja. Temos de crer que uma pessoa pode perseguir a igreja num momento e pregar o evangelho no outro. Deus pode fazer isso, porque Ele quer propagar-se. Parêntese que abre parêntese que fecha. Todos os discípulos tinham medo de Paulo, mas acabaram por recebê-lo. 9h26 da manhã menos 28. A sua relutância mostra que é verdadeiramente difícil receber alguém como Saulo. Os conceitos humanos são, na verdade, um grande impedimento para a igreja. CWWL, 1956, volume 2, pp. 257 a 258. Leitura de hoje. Atos 10 fala da casa de Cornélio em Cesareia. Que o evangelho fosse pregado aos samaritanos era tolerável aos olhos dos judeus, porque os samaritanos eram uma mistura de sangue judeu e gentil. Que o evangelho tenha sido pregado ao etíope pode ter sido considerado uma coincidência pelos apóstolos. E, apesar de se opor ao Senhor, Paulo era da tribo de Benjamim e era considerado um israelita. FP 3-5. Em Atos 10, contudo, Deus quis que os apóstolos pregassem o evangelho a Cornélio, um representante dos gentios, e foi difícil ultrapassar esse obstáculo. Ele era um representante pleno dos gentios, porque era um centurião na legião romana. O Espírito Santo fez algo maravilhoso. Ele mostrou a Pedro a visão de um grande lençol, v. 11, que representa o Evangelho. Todo o tipo de coisas estava incluído naquele lençol, tanto as coisas que Pedro considerava limpas como aquelas que ele considerava imundas. Isso significa que todo o tipo de pessoas estava incluído nesse lençol. Uma voz disse a Pedro para se levantar e matar e comer, v. 13, o que significava que Pedro tinha de se mesclar com elas. Por fim, Pedro obedeceu ao Espírito e foi à casa de Cornélio e enquanto falava, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que ouviram a palavra, v. 44. Isso mostrou a Pedro e aos que com ele estavam que a igreja não pertence aos judeus e que deve ser propagada aos gentios. A igreja não é local, é universal. A igreja em Antioquia também faz parte da história da propagação da igreja, 13-1. Em Antioquia havia 5 profetas e mestres, dos quais o primeiro era Barnabé, um levita. Parêntese que abre parêntese que fecha. O segundo era Simeão, chamado Níger, que provavelmente tinha origem africana. Parêntese que abre parêntese que fecha. O terceiro era Lúcio de Cirene. Cirene é uma cidade no norte de África, por isso, Lúcio era africano. Parêntese que abre parêntese que fecha. O quarto era Manaém, o irmão adotivo de Herodes, o tetrarca. Manaém era um nobre e não era necessariamente judeu.
O último era Paulo, que era um fariseu treinado aos pés de Gamaliel e que zelosamente guardava todas as ordenanças do judaísmo. 22-3. Portanto, os seus conceitos judaicos eram muito fortes. Entre eles havia judeus e gentios e pessoas de diferentes raças. A igreja em Antioquia era uma igreja sem divisões. Isso é algo que só o Espírito Santo podia ter realizado. Parêntese que abre parêntese que fecha. Mediante essa igreja o Espírito Santo podia avançar para haver uma propagação sem limitações. CWWL, 1956, volume 2, The Three Aspects of the Church, Book 2, The Cores of the Church, pp. 258 a 261.